A gente com a máscara do Vini, a gente aqui em vocês, ó. Quero ver. Aí eu quero ver. Mas, né, ver. Coisa... Ó, vamos mudar de assunto? Cadê? O Flamengo aguarda a chegada dos titulares que estavam com suas seleções em preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Mudou a chave, acabou a seleção, agora são os clubes, né? A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O assunto do Flamengo é Gabigol, que vive o dilema se irá conseguir reverter a punição do doping. O clube irá inscrever o atleta na Copa Libertadores, mas ainda não sabe se vai poder contar com o camisa 10. Enquanto isso, sem Gabigol, o time foca nos treinos para o primeiro jogo da final do Carioca. E Pulgar, que segue em processo de transição física, participou de algumas atividades com bola no campo e acompanhou o aquecimento ao lado dos demais atletas do elenco. No entanto, o volante não realizou exercícios intensos em conjunto com os jogadores rubro-negros. Já os atletas que estavam com suas seleções, casos de Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz e Vinha, devem se representar nesta quarta-feira. O Flamengo ainda tem alguns dias para enfrentar mais um desafio. Tite tem aproveitado esse período para reforçar o modelo de jogo que pretende implementar no Flamengo e que já tem dado certo, com uma defesa difícil dos adversários superarem. Depois do primeiro jogo da final, o calendário do Fla fica mais apertado com Libertadores e já início do Brasileirão. E a expectativa dos rubro-negros é, com um time que tem trazido resultados, continuar dando alegrias aos flamenguistas. Muito bem, Vene. Agora, e assim, quantos jogadores de seleção que tem no Flamengo? Vamos lá, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, seleção brasileira. Na seleção uruguaia, quase o time inteiro, né? Vinha de um lado, Varela do outro, Arrascaeta e De La Cruz. Só que o Varela já havia retornado para poder acompanhar o nascimento da filha. E o Pulgar, que tinha sido convocado, foi cortado por conta de uma lesão muscular, mas ele tem boas chances de ficar à disposição no sábado contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, porque ontem já iniciou o processo de transição. O famoso campo e bola. Aí tem quarta, quinta e sexta. Acredito eu que ele fique à disposição. Se ele vai ser utilizado, aí a gente não sabe. O Tite, de repente, vai priorizar a utilização do Pulgar no jogo de terça pela Libertadores. E aí é uma estratégia do treinador Tite. E ele tem à disposição outros jogadores que podem suprir. Você acha que ele vai escolher? Olha, o que eu acho, acho que ele vai botar alguns minutos o Pulgar em campo. Até por questão de ritmo de jogo, pensando na terça-feira. Mas se ele não utilizar o Pulgar, eu não vejo nenhum problema. Repito, o Flamengo hoje tem à disposição o Igor Jesus, um volante que está dando conta do recado. Tem o volante Alan também, querendo ou não, é um bom jogador, embora ainda não tenha fluído aí com a camisa do Flamengo por conta de problemas físicos. Mas no elenco do Flamengo, deixa o Tite sem preocupação em relação à utilização do Pulgar no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca ou não. O jogo é quando? Sábado? Sábado. Porque é preliminar, né? Sim. Da grande final mesmo da Taça Rio, que é domingo. Né? Que é a competição mais importante. De que é que você tá rindo? Não, inclusive o Botafogo pode ser bi. Eu acho importante comemorar isso. Usar faixa, taça é bicampeão. taça. É isso, pô. Pô, se o Marçal meter essa de novo, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ô, Pedrosa, sábado final, terça jogo de Libertadores e depois, no outro final de semana, a segunda final. Tem uma prioridade aí no meio, que é a Libertadores pro rubro-negro, né? Eu não sei se é uma prioridade por conta de ser um jogo só, no meio dessas situações. Imagina só, Fernanda, se o Flamengo apronta, que eu não acredito, de perder pro Nova Iguaçu. Então, a prioridade do Flamengo, eu acredito nesse momento, é não perder o título, que é o que aconteceu no ano passado. Tudo bem que era o Fluminense, mas é uma pressão muito grande. O Campeonato Carioca é aquilo, né? Ganhou a obrigação, não ganhou a panela de pressão. Então eu acho que a questão da prioridade, ela tem muito a ver com o que o Flamengo tem pela frente. É um jogo, vai ser um jogo fora de casa, vai ser um jogo na altitude, então você pode mesclar. Para que o Flamengo tem dois times? Para esse tipo de situação. É por isso que é importante você ter um elenco, eu não tenho dúvida que o Flamengo vai se sair bem, tanto no Carioca quanto na Libertadores. Cadê? Toda vez que acabar o Plim, vamos soltar uma buzina aqui, porque o povo chega. Ô, Alex, por que vocês fazem isso, gente? Por que fica lá? Fica aqui. Zero necessidade. Olha... Perder a resenha. Não, perder a resenha, né? E assim, é muito melhor beber água do que tomar café. Mas muito, sem dúvida. Nossa, tu vai nem nessa. Dúvida. Um beijo para Alex Escobar, meu grande amigo, meu concorrente duplamente, né? Aqui e lá no supermercado. Lá no mercado. Um beijo, Alex, que é um cara importante até na minha carreira, um cara generoso demais, um querido. A gente brinca, mas a amizade é muito maior que tudo. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber do Gabigol.
E aí, você tem atualização da situação? Não tem? Pedrosa anda lendo. Não sei se ele pode falar em on aí o que ele falou em on. Posso. Fala, Vene. Até porque eu sei o que ele vai falar e eu vou confirmar tudo o que ele falar. Assim, a situação do Gabigol é extremamente complicada. Muita gente está banalizando, achando, besteira, ele vai conseguir se livrar dessa. Gente, não é assim não, muito pelo contrário. Quem entende do assunto, advogado que entende do assunto, que é ligado ao assunto, fala. Tem muita gente que defende até a ideia do Gabigol nem tentar recorrer a essa suspensão. Ele manter essa suspensão e cumprir por mais um ano. Porque o risco de a punição ser aumentada, ou seja, ele pegar 4 anos, é grande. É uma situação extremamente complicada do Gabigol. Não é fácil. Ele se meteu numa fria. E ele se meteu nessa fria, porque todo mundo fala. Era só ele seguir o procedimento padrão. E é um padrão internacional, não é padrão Brasil, não. O que ele deveria ter feito, todo mundo faz no mundo inteiro. E ele não fez. Era só fazer o xixizinho e pronto. Agora, em relação à situação dele nesse momento, nenhuma novidade. Os advogados que estão defendendo o Gabigol estão esperando a publicação do acórdão para entrar com efeito suspensivo e aí tentar fazer com que Gabigol, pelo menos, treine no Ninho do Urubu, participe das atividades. O Flamengo vai inscrever o jogador normalmente na Libertadores, porque confia nesse efeito suspensivo. E hoje ele, por exemplo, não pode nem pisar no Ninho do Urubu. E o Flamengo vai botar à disposição do jogador, fora do CT, profissionais para ficar acompanhando o jogador. E o contrato do Gabigol, Vene, como é que vai ficar? O Flamengo não vai suspender o contrato dele, pelo menos por hora. Vai esperar o resultado dessa situação dele, porque os advogados vão recorrer, e caso a punição seja mantida, aí o Flamengo estuda sim suspender o contrato desse jogador. Algo parecido com o que aconteceu com o Guerreiro em 2017. Ô, Pedrosa, sabe o que me deixa chateada? Assim, eu amo futebol é minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foi a bola que me deu. Mas tem umas coisas que me chateiam como educadora física, que o futebol ainda tem uma cultura de certas coisas e até de condutas muito enraizada, né? E uma delas é essa questão da disciplina. A gente sabe que hoje o futebol é muito mais a parte física, 80% parte física do que qualquer outra coisa. Então os caras são realmente atletas de alta performance, a gente sabe, alguns são só jogadores de futebol mesmo. Quando a gente pensa que a gente põe a criança no judô, na natação, é pra ter disciplina, é pra ter isso, é pra ter aquilo. Quando a gente põe no futebol, ele finge que cai pra forjar uma falta. Assim, há uma diferença no futebol e na construção do caminho da criança até o adulto. Sim. Por que eu falo isso? Quando a gente vê os Jogos Olímpicos, quem pratica as Olimpíadas, todos os atletas, a diferença para o futebol é muito diferente. Eles não usam nem mesmo agasalho. Por que tem essa diferença? E aí a gente entende que quando a gente olha os outros atletas e a relação deles com doping de respeito máximo, é como se fosse a polícia do esporte. No futebol, esse caso do Gabigol já tira a roupa de muitas situações, até da conduta do futebol, do acima do bem e do mal, Pedrosa. Eu acho que o futebol é uma monocultura, né? O esporte futebol, ele é encarado de uma forma que nenhum outro esporte aqui no Brasil é encarado. Tudo bem que tem um apelo muito grande, é o esporte mais importante do Brasil, faz parte da nossa identidade, mas muitas vezes, eu não vou generalizar isso, mas muitas vezes você é ensinado a ser malandro no futebol. Você é ensinado a ser malandro. E é só no futebol. Porque se você não for malandro, você é o bobão. Você é o que não cumpre... Quem não cumpre as regras é mais aclamado do que quem cumpre as regras. E eu repito aqui, não estou generalizando. Claro. Mas isso faz parte da nossa cultura, infelizmente. Então, dentro do futebol, e repito, está valendo aqui sobre esse tipo de situação, até em um âmbito que não faz parte da cultura do futebol, pessoas que fazem outros esportes. Cara, a situação do Gabigol, o código para doping é um só. Não tem o Código Brasileiro de Doping ou o Código Mundial, é um só. Se o Gabigol for recorrer, é em outra instância, no TAS da Suíça. E aí, muitas vezes, esse recurso, ele demora meses e meses até ser julgado. E a chance do Gabigol ser julgado e ter uma pena maior também existe, inclusive é grande. Então, pelo que eu venho lendo, pelo menos, obviamente por especialistas, por pessoas que são da área do direito, mas também que têm essa experiência da questão do doping, talvez mexer no vespeiro pode ser até pior para o Gabigol. É melhor porque no esperar. entendimento deles, muitas vezes, você tentar fraudar ou fraudar é pior do que ser pego no doping, entende? No entendimento, enfim, das pessoas envolvidas nessa situação. Porque o Gabigol está sendo acusado de fraudar o exame. Ele não está sendo acusado de ter dado positivo no doping, entende? É assim, claro. E assim, eles, na cabeça deles, o Gabigol fraudou o exame. Porque o Gabigol dificultou tanto no dia que, na cabeça deles, por que o Gabigol está dificultando tanto?
sabe? Era só fazer... E isso é uma coisa que a galera tem falado muito e a gente até entende, né? E a gente lamenta muito essa situação do Gabigol. Eu lamento demais. Você vê um talento desse tamanho, um cara enorme, num dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo, um clube de massa, um cara que ia ser importante para a temporada, o Flamengo cheio de coisa, competindo tantas coisas como sempre. E aí, mas poxa, poxa, e se... Aí é aquele jeitinho que o brasileiro sempre dá e tem pena do cara que não seguiu uma regra e pensa, mas não dá pra voltar. Em outros esportes é encarado como vergonha, Fernanda. É isso. É encarado como vergonha mesmo. O cara fica manchado pro resto da vida. Repito aqui, o Gabigol não caiu no doping, mas a tentativa, claro, segundo o julgamento, ela é encarada como vergonha. E olha só, quando a gente fala fraudar, ele acaba caindo na fraude. Mas ninguém acha, e o entendimento não é por aí, de que ele tinha uma suspeita, ele ficou com medo e quis fraudar. Ele cai na fraude, mas é mais bobo do que isso. Ele só não seguiu uma regra. Eu acho que foi muito mais simples. marra. Então, é isso. É mais bobo do que você... É isso. Meu Deus, eu tô com alguma coisa aqui. Meu Deus, eu acho que eu não vou tentar burlar, deixar aberto para ver se contamina o exame. Não é. Ele é um cara que provavelmente não tinha nada ali de substância. Ele só realmente... Não, eu não vou fazer agora. O Gabigol ele nunca gostou de fazer exame antidoping. A verdade é essa. E vários atletas não gostam mesmo de ter que ficar lá minutos e até horas depois, após a partida, para poder fazer esse exame. Nunca gostou. E, de fato, ele pode não ter gostado no dia de ter que fazer esse exame surpresa, o cara ficar acompanhando ele. Ele pode não ter gostado. Por isso que, no meu entendimento, foi muito mais marra. Na verdade, ele é mimado, né? Porque na cabeça dele, ele pode ter pensado assim, não quero fazer isso agora, por que eu vou fazer isso agora? Só que eu acho que ele não tem entendimento de quão sério isso é, esse procedimento. Mas agora ele tem. Agora ele tem. E não só ele tem. Exato. O futebol brasileiro inteiro tem. E quando a gente fala daquele descolamento do futebol com os outros esportes, se nos outros esportes os atletas têm medo do doping, respeitam muito o doping, as regras e tudo mais, agora talvez, depois desse caso do Gabigol, que é um cara muito grande no futebol brasileiro, todo mundo vai respeitar demais o exame antidoping, vai seguir a regra, vai esperar o horário, não vai resmungar e vai começar a entender que o exame antidoping, na verdade, protege o atleta. Ele não deixa os outros trapacearem. O exame antidoping, ele é o melhor amigo do atleta, porque se ele não existisse, um ou outro ia trapacear e quando a gente trapaceia, o uso exógeno, né? Enfim, uma substância que vem de fora e te potencializa em várias valências, é complicado. Ô, Fernanda, o que a gente tem que passar aqui, como jornalista, é o seguinte, o Gabigol, embora a gente ache uma pena exagerada, mas isso é lei. E ele pegou a pena mínima nesse caso, no artigo que ele está sendo acusado. Ele pegou a pena mínima. É exagerado. Isso aí é um outro debate. A gente está falando de lei, não adianta. Então ele pegou a pena mínima e ainda está sendo ajudado pela pena ser retroativa. Porque, teoricamente, ele já cumpriu um ano, sendo que ele estava à disposição jogando o ano. Então, assim, de fato, por isso que muito advogado defende a ideia de que ele não tem mais que se mexer. Cumpre essa pena e pronto. Porque se ele for mexer, pode ser aumentada. Então, assim, na boa, eu falo, como o Vene Casagrande aqui, como pessoa, eu acho exagerado. Só que é lei, gente, não adianta ficar batendo no martelo, o Gabigol está sendo prejudicado, ele só está acontecendo isso porque é Gabigol, porque o Flamengo não é lei. E ele pegou a pena mínima, ele tem que comemorar. Daqui a pouco, Pedrosa tem informação, atualização sobre o Vasco e um amistoso, né, Pedrosa? Perfeito. Não é com a Espanha. Não é para falar agora? Não. Em São Januário também, ninguém vai roubar a gente em São Januário. Isso aí pode ter certeza. E o negócio de roubar é lá na Espanha, entendeu? O pênalti, que dão 2 pênaltis garfados. Você imagina só a gente ir lá com o Vini, lá em São Januário? Não existe. Não, imagina, Brasil e Espanha lá. Tinha que ser lá, com o Barão capitão. O Rodri, que é um dos melhores do mundo, ele é tremer assim, ó. A minha única exigência é essa, Barão capitando, só isso. Põe na tela aqui, presta atenção.